Boa tarde, pessoal. Estamos chegando já no finzinho da semana do Linca, na na última, no último espaço do Faz Seu Nome. E para a gente abrir o Faz Seu Nome como a gente tem feito aí ao longo da semana em alguns dias, eu tenho um convite muito especial. Eu vou chamar uma mulher que está vindo direto do túnel do tempo. Eu não sei o nome dela, mas ela está vindo aí. The show is about to begin. We hope you are ready for this. Cause we're not paranormal. Attack paranormal. Attack paranormal. Attack paranormal. Attack the show. Nossa, que manhã tão complicada! Muitas naves, muitos lançamentos de foguetes. Não vejo tanto movimento assim desde 2269, quando conseguiram recuperar a consciência de Albert Einstein. Nossa, foi o maior fuzuê, como diria Ivete, a Sangalo, recuperando arquivos para Ivete Sangalo, a rainha do Bahia, a rainha do Axé, Sergipe, a rainha do Brasil. Nossa, ela é maravilhosa mesmo. Uma caixa, Linca, aperte aqui. Ai, graças a Deus eu cheguei, gente! Que saudade que eu tava! Ai, essa história de robôs e tecnologia dá muito trabalho! Ai, o que é isso? Uma tela? Gente, eu nunca mais tinha visto uma tela! Ai, aquilo é a logo do Linca! Gente, simplesmente o Linca está acontecendo essa semana aqui também! Hoje é o último dia e todo o país está parado vendo o evento! Mas, espera, onde é que vocês estão? O que é isso aqui? Gente, eu vim parar em 2020, um dos anos mais difíceis. Aquele vírus, meu Deus, que trabalheira que isso deu. Mas calma que 2021 está chegando, porque 2021 vai acontecer um negócio fantástico. Nossa, que vai mudar tudo. Vocês vão descobrir, podem ficar muito calmos. Muito bom. Espera, deixa eu acessar os meus arquivos aqui. Porque essa história de memória aqui no futuro não dá, não. Hoje a gente já nasce com, no mínimo, 100 teras já instalados em todos os bebês. A cabeça ficou uma loucura. Em 2020 teve uma palestra de uma moça chamada Monique Menezes. Gente, esse Lica foi fantástico. Ela veio falar de cultura. Vocês acreditam que até hoje essa história de cultura robô não consegue criar? Então, é assim que a gente vai vendo que esse é um valor dos humanos. Mesmo que isso seja nas empresas. Eu amo essa história de cultura. E essa ainda é uma das principais filosofias do Linca. Gente, teve o Arthur Cajá. Gente, que rapaz agitado. Ele fala demais e ele fala de um tema que eu amo, que é criatividade. É outro tema que a tecnologia ainda não conseguiu desvendar. Gente, ele é muito comunicativo. Ele não para de falar, ele gesticula. Uma loucura ele, né? E falando de comunicação, teve aquela menina Paula Tebet, aquela moça que tem 1,43 m, mas quando ela fala, ela fica uma gigante de 1,98 m. Quer dizer, eu acho que eu não me engano, em 2041 ela conseguiu 20 centímetros a mais com o uso de nanorobôs. Paula é danada, gente. E a Marina Roali, gente, eu lembro que ela falou da questão das gerações. Nessa época, aqui só tinham 5 letrinhas. X, Y, Z. Vocês sabiam que hoje aqui são mais de 358 combinações possíveis. E a gente vive junto. Agora, você imagina fazer marketing para essa galera toda. Gente, é uma confusão. E esse ano foi maravilhoso. E eu lembro muito bem que o Marcos fez, gente, uma interpretação com a galera do Somos Empreendedoras.
Gente, o Marcos se revelou, virou o meme do ano. Adoro o Marcos. Ele é uma figura. Gente, esse encerramento desse ano foi fantástico. Foi tão especial que logo, logo vocês vão ver. Já, reserva para essa tarde. Ué, um novo comando. Que engraçado. Pegue a caixa à sua esquerda. Ué, simplesmente a caixa? Não sei nem o que é para acontecer. Ué, peraí, gente. Só um minutinho. Está na hora de apresentar o último Linca de 2296. Foi um prazer estar aí. Só um minuto. Oi, gente! Eu não sou uma robô e eu estou muito feliz. Eu sou a Henriette, faço parte do time da Conexão Talento, que é uma empresa de RH situada aqui em Niterói, e uma das frentes de trabalho é o RH e, logicamente, o Teatro Corporativo e Edutainment. E a gente agora também na modalidade online, remota, podendo trabalhar com o seu time de forma prazerosa, mas também muito reflexiva. Marcos, a Conexão Talento está muito orgulhosa dessa parceria e a gente tem um orgulho que a gente acha, né, e a gente conversou muito, que você conseguiu ter a liga direito para entender como é que era fazer um evento presencial. E agora, né, 2020, te proporcionou também apresentar um timaço de gente muito bacana de forma online. Cara, e num espaço tão pequeno, você conseguiu crescer demais. E a Conexão está junto com você, e esse talento está no Linca. Um beijo para todo mundo, sucesso, bom término de evento. Fui! Henri, obrigado. Eu que agradeço muito a parceria. Obrigado à Conexão Talento pela parceria. Obrigado ao Grupo Somos Empreendedores também pela parceria. Todo mundo que colaborou aqui, seja na organização, que eu vou falar mais tarde, e também de todos os palestrantes. Então isso é muito importante para o que a gente mais entende ser importante para o Linca, que é a colaboração. Hoje a gente vai trazer aqui no Faz Seu Nome a Paula Aragão, que conversou um pouquinho com a gente ontem, também não Faz Seu Nome. Eu convidei ela para voltar aqui e falar um pouquinho sobre o trabalho que ela faz, que não chegamos nem a conversar, nem nada, e é assim que tem que ser mesmo no Linca. Ela está saindo aí do público para poder contar para a gente. E ontem ela fez uma pergunta que eu até brinquei falando que era de concurso, e que aí depois veio um comentário da Camila Souza, que ela está aqui também com a gente, vai entrar para conversar, e até para ajudar a responder uma das perguntas da Paula. Então, Paula, obrigado pelo teu tempo, por você estar participando aqui com a gente. Antes de você apresentar o teu trabalho, né, que você chegou a comentar um pouquinho, e pelo simples fato de você ter dito, eu dou aula, para mim já foi suficiente para te convidar para a gente conversar aqui. Se você dá aula, aqui você vai dar aula também. E aí eu queria trazer aqui, antes da gente começar essa sua apresentação, para poder a gente conseguir fechar a sua pergunta, a gente conseguir te responder, e aí com a ajuda da Camila Souza, que eu estou subindo aqui. Oi, Camila. Caramba, boa tarde. Que legal. Tudo bem? Prazer imenso. Boa tarde. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Engraçado porque a gente acabou de ter uma palestra da Letícia, né, que é franqueada da ReHap, e da ReHap Baby, onde ela emprega, né, vendedoras que são mães, que estão nesse período de maternidade, que tem uma dificuldade absurda de conseguir emprego, né, de conseguir mercado para trabalhar. E aí você comentou ali, dizendo que você inclusive veio a Paula ontem ainda e mandou essa pergunta de concurso para a gente. E aí, graças a Deus, você estava ouvindo, e aí agora você vai poder responder. O que você responder são as minhas palavras também. Eu faço das suas as minhas. Bacana. Que maravilhoso estar aqui. Não sei se podemos começar por mim, ou a Paula quer repetir um pouco do questionamento. Você lembra, Paula, a pergunta? Claro. Lembro, sim. Eu perguntei como é que eu poderia inovar no meu trabalho
tendo dois públicos distintos, né, como exemplo. Um são jovens universitários que querem empreender e o outro são mães empreendedoras. Bacana. Me ajuda aí, Camila. Então, Paula, olha que legal. Deixa eu começar me apresentando aqui, e eu acho que o que eu vou trazer um pouquinho aqui de insights vai chegar não digo numa resposta, mas num possível caminho, né? Estou falando aqui de Curitiba, tenho 37 anos e sou mãe do Vicente, que tem 1 ano e 3 meses, estou no quartinho dele, inclusive. E aí eu até fiz aqui uns rabiscos, a minha colinha aqui, ó, e eu começo, eu até estou escrevendo sobre isso e estou pensando muito, eu acho que depois que a gente vira mãe, e pai também, né, eu acho que não é uma exclusividade da maternidade, sim do conjunto, né, tanto a maternidade quanto a paternidade, a gente aprende demais, né, tendo filho. Muito. E aí eu coloquei aqui que a maternidade, para mim, é um verdadeiro programa de aceleração em liderança, tá, e em relacionamento interpessoal. Então, eu vou trazer aqui 4 verbos mesmo e ações que eu coloco muito a maternidade ao lado da liderança e como que essas duas coisas se correlacionam e como que ser uma mãe ou um pai aqui, né, com o Vicente, me faz refletir e ter melhores ações enquanto líder, corporativa ou não, né, falando sobre o mercado de trabalho. Então, eu acho que uma primeira coisa, uma primeira palavra, um primeiro verbo seria escutar, né? E aí falar da escuta, essa importância da escuta como uma escuta ativa, tá? Não como uma escuta simplesmente passiva, mas uma escuta, eu até diria, holística. Me apresentando um pouquinho mais aqui, eu sou graduada em artes cênicas e tenho pós em planejamento e gestão estratégica. Eu sou completamente apaixonada por semiótica. Então, eu gosto de investigar muito tudo que faz sentido, né? Investigar todas as camadas, todos os elementos, todos os contextos, os ambientes e tudo que faz sentido na vida das pessoas, em projetos, em trabalhos. Então, eu acho que você se conectar, vou dar o exemplo de uma criança, né? Você se conectar com uma criança, você conhecer ela, você dá o tempo de conhecer ela, de você ver, de você usar todos os sentidos, de você ter os insights, inclusive de sentir o clima. Hoje tá legal, hoje não tá muito bom, vamos ter que ter um jogo de cintura, improvisar, partir por outros caminhos. Isso a gente tem que fazer muito diariamente enquanto mãe, e eu acredito que enquanto líder também. Então, a palavra escuta, né? Ter uma escuta ativa para entender o outro é uma coisa que eu acho muito importante, tá? Eu acho que sempre também, Paula, o jogo da mão dupla aí, né? Tanto você escutar o outro, quanto você se escutar. Quando você se escuta e quando você se conhece melhor também em todas essas camadas, eu repito, o jogo da valorização de si mesmo faz com que você valorize também o outro que você está se relacionando, né? Então, esse seria um primeiro insight. O segundo que eu trago aqui... Tá só no primeiro, hein? Caramba! Tá só no primeiro. Anotando tudo. O segundo insight aqui que eu trago, né? Eu tô fazendo esse jogo de liderança e do filho, né? E da maternidade. Aí depois, no fim, a gente fala um pouquinho sobre como se fosse um cliente, né? Você tá perguntando a empreendedora mãe. O segundo insight seria confiar. Tá? Eu comecei a estudar muito depois que eu fiquei grávida, e aqui em casa foram 5 anos de espera para ter o Vicente, então, assim, foi muito esperado, e eu comecei a estudar muito sobre educação, uma educação com mais autonomia, né? Com mais liberdade para a criança, e hoje eu tento muito, é um desafio, porque a gente ainda tem
muito arraigado na nossa cultura a desvalorização da criança, né? A gente acha que eles sabem menos, que a criança é o futuro, né? E a criança não é o futuro, a criança é o agora, né? A criança é o que ela está vivendo agora. Então, o confiar é fenomenal, assim, porque você se surpreende muito, assim. Eu vou dar um exemplo aqui, que com o Vicente, eu comecei a pesquisar muito e eu fiz a introdução alimentar dele, BLW, tá? Que é uma metodologia que, para quem não conhece, né, uma metodologia que a introdução alimentar já é feita em pedacinhos, né? E não em papinha, assim, digamos, né? E aí é fantástico, porque você olha para aquele bebê que pega as coisinhas assim, mas é um bebê pequenininho, né? Aprendendo as coisas, e você fala, meu Deus, lá no íntimo você, meu Deus, será que ele vai conseguir ou não? Né? Ele não vai conseguir, ele vai se afogar, e você vai, né? E eu estudei e tal, eu falei, não, ele vai conseguir, eu vou confiar. E é surpreendente, assim, as coisas que quando você confia, eles fazem, né? Então, assim, eu digo, relação líder e liderado. Confie, largue. É claro que você vai mostrar um caminho, né? Provavelmente, se você é um líder, você tem mais experiência, assim como ser mãe, você tem mais experiência de vida, mas confie na inteligência e na capacidade do outro, né? Tanto uma criança ou não. E você sabe que eu tinha uma grande insegurança em falar desses meus insights dessa relação, porque tem muita gente que se ofende ao ser comparado com uma criança, sabe? E pensando muito bem, se você pensar bem, né, não é ofensa nenhuma. Que maravilha ser comparado com uma criança, né? As crianças são capazes de muita coisa que a gente vai perdendo no decorrer do tempo, né? E aí a questão da confiança aqui, eu também coloco um pouco dessa mão dupla, que é a confiança que o teu filho tem em você. E ele deposita total confiança, assim como um liderado deposita em você assim que te conhece, né? Então, mostre para ele. Eu acho que a gente só tem filho, quem tem filho, é porque acha que a vida é boa e que o mundo é bom, né? Apesar de tudo, eu sempre prezo pelo lado super positivo, assim, apesar de tudo. Vai ter as intempéries? Vai ter as coisas ruins para você mostrar, para você defender? Vai. Mas tem um mundo maravilhoso aí, por isso que você colocou um filho nele, né? Acredito eu. Então, mostre que o mundo é bom, assim como eu acho que um líder tem que mostrar que a empresa é boa, que aquele projeto é bom, que aquele propósito é bom. Um líder que só leva para o lado negativo, que só reclama, né? É um espelho, né? É um espelho. E a confiança também no sentido da experimentação e de toda essa autonomia e de permitir o erro, né? Eu acho que é permitir errar. Então, assim, eu estou falando é um linear aqui, né? É tênue a linha, porque é claro que o mundo não é um sonho, as empresas não te permitem o tempo todo errar e tudo mais, mas eu acho que se você tiver essa relação de confiança com as pessoas, você pode se surpreender. Esse foi o segundo, tá? O terceiro, a terceira palavra e ação seria equivaler. Tá? E aqui eu falo do equivaler, primeiro no sentido de uma equivalência de ação e fala. Então, faça o que você fala, porque não adianta, né? A gente ensina os filhos através do exemplo, assim como um líder, assim como as relações no trabalho. Então, agir e falar tem que ser equivalentes. Então, eu acho que o desenvolvimento das pessoas acontece através dos exemplos, né? E claro que a fala e o diálogo, ele é de suma importância, mas ele tem que ser uma soma, né? Ele tem que equivaler também. E aqui eu também falo sobre a equivalência na via dupla aí, que é essa codependência e essa troca de experiência, se permitir aprender com o outro, né? Eu acho que ser líder ou ser pai ou ser mãe não é ser o rei da cocada, né? Já foi-se o tempo que pai e mãe era dono da vida do seu filho, assim como o líder era dono
da carreira, né, um chefe não deixava o seu liderado voar, né? Eu acho que tem espaço sim para todo mundo, tem, né? Eu acho que o mercado é super concorrido, mas tem sim espaço para todo mundo, como está tendo agora para a gente. Eu fico muito feliz assim com o Marcos. Essa ideia tem que ser multiplicada aí por muitos espaços, porque dá espaço para pessoas, ele está confiando na gente, porque ele nunca nem sabe, né, quem a gente é. Então, eu acho fenomenal. E espero que a gente faça aí uma troca rica, né, nessa relação de confiança. E essa equivalência, então, eu acho assim que tanto líder quanto pai, a gente aprende que a gente é facilitador. E não facilitador no sentido de tornar fácil, mas de colaboração, de juntos achar um caminho, um melhor caminho, desenhar um melhor caminho mesmo, né? Então, acho que a minha existência, quando eu falo em equivalência, a minha existência, ela vale tanto quanto a tua, e a tua vale tanto quanto a minha, né? Já diria... não lembro qual autor que fala, né, que a gente não, que tem muita gente que fala que somos todos iguais. Eu acho que não somos todos iguais. Somos todos diferentes, mas temos todos os mesmos direitos, né? Então, acho que é a partir daí que eu falo da equivalência. E eu acho que um pouco também de dar crédito. Você sabe quando alguém chega, Marcos, e pergunta, né, acho que você tem filhas, né? Se eu não me engano, 2 filhas. Quando alguém chega e as tuas filhas estão com você e ao invés de perguntar para elas, perguntam para você, qual que é o nome delas? Né? Aí você tem que falar, pergunta para elas. E eu acho assim que, trazendo isso para a liderança também, o líder ele já tem um lugar de representatividade, né? É claro que ele vai representar aquela equipe, aquele projeto na maioria dos locais. Então, assim, dê a oportunidade de levar um liderado junto, dê um crédito para ele, dê a oportunidade dele se apresentar por 5 minutos, né? Dê um espaço, assim como o Marcos está dando para a gente. E o último ponto que eu trago aqui é o servir, que eu acho que é uma palavra-chave, assim, nas relações, em todas as relações. E o serviço não naquele sentido de subserviência, né? Mas no sentido de colaborar mutuamente e do respeito. Então, assim, eu acho que em todas as relações, todo mundo está servindo a todo mundo, né? E o líder está servindo ao liderado, voltando lá na equivalência, nesse processo aí de facilitação. Então, eu acho, Paula, que respondendo a tua pergunta, eu vou contar uma coisa curtinha, assim, sem tentar romantizar, mas é que é real. Quando eu tive o Vicente, a primeira vez que eu fui levar ele no médico, mãe de primeira viagem, eu fui, assim, morrendo de medo de sair de casa com ele, né? Meu Deus, um recém-nascido, acho que todo mundo passa por isso. A primeira vez que sai, você tem medo que o mundo machuque aquela criança, não sei, você fica apavorado. E aí, no caminho do médico, né, junto com meu marido, passando por um sinaleiro aqui, eu sou do interior do Paraná, sou de uma cidade bem pequena aqui, e moro em Curitiba faz 20 anos já, vim fazer faculdade, fiquei por aqui, e aí veio uma pessoa, um pedinte, né, um pedinte no sinaleiro, e eu olhei bem para o olho daquela pessoa, assim, sabe, e a gente acabou não abrindo, porque era um lugar perigoso, a gente fica com medo, não tem jeito. E eu olhei para aquilo, assim, olhei para aquela pessoa, bem para o olho dele, assim, e daí quando passei, eu até me emocionei na hora e falei para o meu marido, imagina quanto que essa mãe esperou esse cara. Você tem noção de quanto que ele foi esperado? De quanto que ele foi desejado? Do que essa mãe e esse pai imaginaram para esse filho, sabe? E aí, quando eu voltei da minha licença maternidade trabalhar, eu comecei a olhar para as pessoas de uma forma diferente, sabe? Olhar com esse olhar de toda pessoa teve uma mãe e um pai, né? E
e que eu acho que foram desejados, que foram esperados da mesma forma, então eles merecem respeito. Então, eu acho que chegando nisso, o caminho, Paula, que eu trago, seria empatia. E não a empatia de falar assim, eu não sei se você é mãe ou não, Paula, mas não de, se eu fosse mãe, como que eu me imaginaria, né? Ou se colocar em outro personagem diferente de um possível cliente para atender as necessidades dele. Não só nessa coisa de como que seria, mas de estudar todas essas camadas e esses contextos, né? Tentar ir a fundo nessa investigação. Eu acho que esse é um caminho que pode ajudar. Camila, muito obrigado. Você falou sobre... Bom, primeiro você está em Curitiba, um lugar que eu tive recentemente, adorei, porque meu irmão trabalha aí, né? O meu irmão, que inclusive é um dos do Linca, né? Ele é head de educação do Grupo Boticário, que é sediado aí em Curitiba. Então eu estive aí com a minha família e adorei, assim que for possível, né? Assim que a gente voltar aí a essa normalidade de poder viajar, eu voltarei. E aí você falou de uma metodologia que me fez lembrar uma coisa ontem, que aconteceu ontem de noite com a minha filha mais nova, ela tem 2 aninhos, e eu cheguei em casa, ela pediu iogurte, e aí eu dei o iogurte e dei a colher, só que tem um detalhe, ela come o iogurte pelo cabo. Eu não sei exatamente por quê. Eu não sei exatamente porquê, mas aí quando eu fui corrigir, eu parei e falei, bom, deve estar gostosão comer esse iogurte pelo cabo. Quem sou eu para dizer para ela, olha, Bia, não, é do outro lado, né? Então eu deixei, obviamente. Ela achou uma outra função, olha aí a inovação. Exato. Talvez seja muito melhor, eu nunca experimentei, né? Tomar o iogurte pelo cabo, mas eu acho que é nesse caminho que você está falando também, né? Com certeza. Obrigado. Imagina, pela você sabe que eu Camila. cheguei aqui no Linca por conta do Gustavo, né? Eu não conheço ele pessoalmente. Uma amiga minha que falou que eu deveria muito conhecer o conteúdo do Gustavo, comecei a segui-lo, fiz alguns workshops online com ele e estou aqui. Que bom, que ótimo. Obrigado, tá, Camila? Imagina. Obrigado muito. Espero que você tenha curtido o Linca de modo geral também. Com certeza. Adorei hoje a Marina, né? Marina Roale, sensacional, né? Foi sensacional. E agradeço. Eu fiquei sem palavra. Agradeço a oportunidade e a gente fica em contato, tá bom? Obrigada por todo mundo. Obrigado, Camila. Tchau. Paulinha, mais uma quantidade de conteúdo aí na nossa cabeça pra gente ficar remoendo. Não, e olha como é impressionante, né? E olha como as pessoas do público, incluindo você, traz coisas muito ricas para a gente debater aqui e dividir, né? É óbvio que você tem a diferenciação de quem é um profissional, né? Palestrante profissional e tal, tem um conteúdo rico, mas a gente não pode desprezar o que o público pensa também. Eu acho que enriquece muito a nossa conversa, né? Então, assim, agora sim, Paula, você pode se apresentar. Não se preocupe com o tempo, porque não temos mais nenhuma programação daqui para frente. Eu vou encerrar o Linca com a sua participação, tá? Então, vamos trocar. Se apresenta, me diz o que você faz para a gente começar a conversar. Tá bom. Obrigada, antes de tudo, Marcos, pela oportunidade. Também vi seu irmão, né? Foi o primeiro palestrante. Camila, pelas palavras. Tudo que aconteceu aqui, né? Muita gratidão por todos e pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho também. Meu nome é Paula Aragão, eu sou formada em administração, tenho pós em estratégia e fiz uma especialização em inovação. Então, esse é o meu caminho de formação. Também tenho um curso pela Ecos de Design Thinking. A minha carreira ela é pautada em consultoria. Então, eu fiquei 10 anos no mercado corporativo, viajando o Brasil na consultoria tradicional. E eu tenho uma história de construção de uma empresa, né, junto com meu marido, quando a gente ainda era namorado. Então, também é um dos negócios que a gente toca aqui na família, né, já tem 15 anos, na área de odontologia. Bom, agora pegando um gancho do que a Camila falou e sobre a maternidade, houve, para mim, uma grande transformação também no momento da maternidade e esse olhar
que a gente... Eu vejo assim como um parto de uma criança o nosso renascimento. Eu me senti renascendo nesse momento também. Já tem 4 anos que o meu filho nasceu, e junto com esse nascimento também nasceu a minha consultoria independente. Então, eu tenho uma empresa hoje chamada Design-se, onde eu realizo alguns projetos, né? Como comentei, um deles é da aula, né, que o Marcos gostou, obrigada. Eu também sou muito fã, sempre tive sonho de dar aula, né? Tá nesse papel de colaborar com a formação das pessoas na área da educação, né? Dentro da consultoria tradicional, eu trabalhava com executivos e sendo instrutora de treinamento, mas eu queria mudar um pouquinho o foco, né? E agora um dos projetos que eu estou realizando é na Unilassalle, um projeto de extensão para jovens empreendedores. Então, esse é um dos ganchos aqui que eu queria comentar com vocês. Manda ver, manda ver. Eu acho ótimo até o que você perguntou sobre empreendedoras que estão nesse processo de maternidade, porque eu imagino, não sei, mas eu imagino o tamanho do desafio que é, né, de você poder lidar com tudo ao mesmo tempo, porque você abriu um empreendimento e aí você tem experiência nisso, sem estar passando pelo período de maternidade já é difícil pra caramba. Imagina ainda passando por isso. Eu acho que tem seus desafios, com certeza muitos, mas que é um modelo mais adequado a gente empreender do que trabalhar CLT como eu fazia antes, né, para conciliar com a maternidade. Eu tentei esse primeiro formato, assim que eu tive filho, né, e eu achava que fosse conseguir conciliar, até admiro muito quem consegue conciliar, tem algumas mulheres aí, né, CEOs, conseguem crescer, né, no mercado tradicional corporativo e manter, assim, um equilíbrio com a maternidade. Eu não vi, até pela minha carreira, essa possibilidade, assim, até porque eu viajava e consultoria no ritmo louco, assim, de muitas horas de trabalho mesmo, e eu falei, bom, eu vou ter que ajustar e empreender. Então, quando fui migrar para esse novo modelo de trabalho, eu vi sim, muitos desafios, outros, acho que acho mais adequados de equilibrar aqui, né, com os meus próprios anseios pessoais também. E aí, dentro dessa linha... Quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Dentro dessa linha da maternidade, eu acabei me juntando a um grupo de mães empreendedoras, é um coletivo, as Mães Empreendedoras aqui de Niterói. O arroba deles é as Mães Empreendedoras de Niterói. Foi fundado pela Érica Blautio. E aí, agora a gente, nesse momento de pandemia, está desenvolvendo um trabalho específico, né, porque tem muitas mães ficando desempregadas, num cenário muito mais avassalador do que o masculino, né, ainda que todos estejamos passando diferentes dificuldades. Então, esse é o segundo projeto que eu estou no momento, vai acontecer em julho. Ela que está organizando, né, com vários parceiros, inclusive se alguém quiser somar nesse projeto, nós estamos super abertas a isso. A gente vai organizar uma série de cursos gratuitos para as mães que já são empreendedoras, mães que acabaram de ficar desempregadas e precisam sustentar suas famílias, querem continuar trabalhando. Esse modelo, até indo para o ramo da inovação, e aí uma resposta que a Érica também me trouxe, já que eu sou da área de inovação e a gente refletindo sobre tudo isso, a gente vai realizar uma feira digital, nesse formato digital, que a gente está organizando, né? Como é que isso vai funcionar para as pessoas, para as mães poderem expor seus produtos, no final dessa série de cursos que a gente vai dar agora nesse mês de julho. Então, esse é um segundo projeto também, essa coisa da dor das mães. Esse projeto está dentro da Design-se, Paulo? Tá. Mas eu sou uma das parceiras, né? O projeto é do grupo As Mães Empreendedoras de Niterói. Entendi. E também é um outro caminho, né? A gente busca parcerias com pessoas de empresas públicas, empresas privadas, para... A gente consegue fazer, né? Mas com outros parceiros a gente acredita que consegue melhor, claro. E aí que a gente está
abrindo também essa possibilidade. Queria compartilhar aqui com você, Marcos, se você puder, né, comentar também nas suas redes e souber de outros interessados, a Camila, de repente, alguém, né, alinhado também com esse propósito. Claro, você só me marcar que já está compartilhado, não tem problema nenhum. Opa, É, obrigada. e me fala um pouquinho assim a design, é uma coisa mais voltada para design thinking ou não? É bem variado os cursos que você pretende dar ou que você já dá. O nome design vem de design thinking, Tá. né? No intuito da gente aplicar tudo que a gente aprende por essa abordagem com a gente mesmo. E aí é um conselho também, porque eu vejo que nessa experiência que eu já tive até agora, né, o quanto as empresas refletem o que os seus próprios donos, né, fundadores, CEOs, responsáveis, presidentes, eles são. Então, a gente pode tentar desenhar um monte de coisas, um monte de projetos, mas isso precisa ser aplicado, né, ao comando. Então, para mim, esse é o motivo do nome. E aí eu acabo, isso vai se dissolvendo, dependendo das consultorias e mentorias que eu realizo, né? Junto com outras metodologias, e as principais que eu uso são planejamento estratégico e gestão por processos, BPM, junto com design thinking. Esses três pilares são a minha praia, digamos. Essa combinação, mas também estou sempre disposta a aprender outras coisas E você não tem você tem uma segmentação para tamanho de empresa, para empreendedores, para pequenas empresas, para grandes, médias empresas, ou não tem isso? Por enquanto, como consultora independente, eu só fiz projetos para pequenas empresas. Mas eu acredito que, em parceria com outras pessoas, seja viável também realizar para médias e grandes, né? Quando eu estava no mercado tradicional, eu fazia muitos projetos grandes, né? Mas aí cheguei a ter, assim, estar com equipes de 50 pessoas, que é uma outra estrutura, né? Mas eu conheço essa realidade e tenho vontade, sim. Paula, você assistiu o Arthur Cajá aqui no Lincoln? Sim. Olha que coisa, Adorei. ele está te assistindo. Agora é ele que está te assistindo agora. Ele está Obrigada. aqui. Paula, cara... diga. Eu acompanho ele através de um grupo de WhatsApp, que foi onde eu soube do Linca também, o DT em Rio. E aí algumas ações eu acabei descobrindo, né, pela internet, outros Instagram e tudo mais, e vou aprendendo. Não, ele é bizarramente sensacional. Eu sou suspeito para falar do Cajá, porque conheço ele há pouquíssimo tempo. Conheci em março e a conexão realmente foi muito grande. Paula, queria que você desse aí umas considerações finais para poder começar o encerramento do Linca. Te agradecer mais uma vez pelo tempo, pela tua participação. Saiba que a participação do público é muito importante para o Linca, então eu é que agradeço a tua participação e teu tempo. Nossa, é uma honra estar fazendo parte, saber que o Cajá está aqui ouvindo também, e todas as pessoas incríveis que passaram por aqui, então está dividindo esse espaço. É muito bacana, muito obrigada. Queria comentar por último, para encerrar então minha fala, eu também tenho uma iniciativa, na verdade, de uma amiga, né? Eu sou apoiadora, que se chama Pão na Chapa. Foi criado durante a pandemia, nessa ideia da gente conseguir se aproximar, tomar um café e trocar uma ideia. E sexta-feira, hoje, às 18h08, no perfil da Samia Melikian, a gente vai estar lá conversando sobre vários temas. Autorresponsabilidade é o foco hoje. E a gente participa de salas no Zoom e organiza isso com várias pessoas, então quem mais quiser participar, está sendo uma oportunidade de conhecer também cada vez mais pessoas, isso acontece de 15 em 15 dias, aberto para quem quiser. Também seria muito bom poder ter essa troca por lá e continuar. Muito obrigada. Eu conheço a Samia, é sensacional também. Ela É outra que ela é sensacional. Paulinha, obrigado. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido o Link. A gente vai encerrar o Link hoje. E obrigado Amei. mais uma vez pela tua participação. Obrigada. Bom, gente, é isso aí. A gente está fechando o Linka. Eu queria agradecer
a todos os palestrantes que colaboraram com a gente, fizeram uma baita diferença para que esse link acontecesse da melhor forma possível. Ele foi um grande desafio, porque o projeto nunca se dispôs a ser online e muito menos de se utilizar ferramentas online. Sempre foi muito intimista, né? A gente sempre se prezou muito por estar junto fisicamente. Obviamente isso não havia possibilidade de se fazer, na verdade ainda não há e não se sabe quando será possível, né? Mas a gente não quis deixar de fazer, mesmo com todos os riscos de dar tudo errado aqui. A gente decidiu fazer porque era fundamental que a gente continuasse primeiro essa comunicação de modo geral com o público, mas acima de tudo a gente precisava continuar um caminho que a gente traça aqui dentro da Create Code, que é de seguir instruindo ou seguir trazendo pessoas do público que são extremamente relevantes e trazendo palestrantes que são extremamente relevantes, assim como parceiros como o Grupo Somos Empreendedoras, o Conexão Talento. Então, assim, tudo isso contribui muito para uma formação dos meus colaboradores e minha, obviamente. Então, é extremamente gratificante saber que eu posso colaborar com toda essa galera profissional, e saber que eu posso contar com parceiros como o Grupo Somos e o Conexão Talentos também, e outros também, né, que já foram nossos parceiros e eu tenho certeza que estão à disposição, como foi a NOI, desde do primeiro Linka, né, com a Bianca Buzin, sempre de portas abertas para a gente. Então, eu queria agradecer as pessoas que ajudaram a organizar o Linka, que foi o Tadeu Fayad, o meu irmão Brito, que é um dos co-criadores, a Rafaela Mello, que também é co-criadora do Linka, o Juliano Senft, que também é co-criador do Linka, e as ajudas pontuais que a gente acabou fazendo, que acabou vindo dos nossos colaboradores também. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Em setembro tem o próximo Linka, mas ele não vai ser aberto, mas de qualquer forma a gente vai comunicar pelas redes sociais. Lembrando que todos os vídeos estão sendo gravados, a gente vai publicar também no YouTube, e quem estiver seguindo lá o canal do Linka do YouTube vai receber notificação de que a gente publicou. Então, gente, muito obrigado por tudo, pelo tempo, pela semana, e eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Tchau, tchau, beijo!